Paulo, são irmãos nossos, né? Djamila, Lília e Gonçalo. Cadê os três? Deus abençoe, viu? São lá de São Paulo, sou irmão do Dito Neves, né? O famoso Dito Neves. Seja muito bem-vindo, tá bom? É um prazer muito grande ter a sua família aqui conosco, família do irmão Dito Neves. O Luizão Pascoal, todo mundo conhece, né? Seja muito bem-vindo, viu, meu querido? É um prazer muito grande tê-lo aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. O Júnior e a Rafaela, esse casal lindo e maravilhoso. Ok? Deus abençoe vocês ricamente, tá bom? Essa igreja ela foi construída para vocês. Vocês fazem parte dessa família aqui, ok? Temos aqui também Marcelo, que é professor da Zenóbia, né? Seja muito bem-vindo, viu, meu querido? É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, tá bom? Felicidades. E temos aqui a Fernanda, que já é de casa. Cadê ela? Não estou vendo a Fernanda. Tudo bem, querida? Prazer, viu? Seja bem-vinda. A Silmara, a irmã da Fernanda. É um prazer muito grande recebê-la, tá bom, querido? E o Genivaldo, famoso Genivaldo, né? Precisar de um trator, chama o Genivaldo. Uma máquina de esteira, ele é o cara da máquina, maquinário, né, Genivaldo? E o filhinho da Silmara, Genivaldo, Gustavinho, não é isso? Sejam muito bem-vindos aqui. Tem mais um nome aqui? Quem é? Selma, de Barra Mansa. Quem é Selma? Prazer, viu, irmã? Seja bem-vinda, tá? Uma alegria muito grande ter vocês aqui e os demais também, tá certo? Hoje nós vamos estudar um tema precioso da palavra de Deus, como eu já disse. Léo, tem mais revista lá? Não, né? Ok. Queridos, aqueles que adquiriram essa revista, né? Essa revista ela tem os 16 temas que nós estamos trabalhando aqui, porém, aqui nós temos um complemento do material aqui, tá certo? Você que tem esse material, faça as lições em casa. Não sei se a irmã Bel aqui anunciou, mas para aqueles que tiverem uma boa frequência aos domingos aqui, certo? No nosso curso aqui do Bíblia Fácil, dos professores Daniel, e responder as lições, o pastor no final vai premiar essa pessoa, tá bom? Então se esforce, corra atrás, não perca nenhum domingo, chame para o vizinho, chame para os amigos e responda essas lições. É muito simples a maneira que ela foi elaborada, perguntas e respostas. Tem a pergunta, tem o texto bíblico, tem um espacinho para você dar a resposta daquilo que você entendeu, e abaixo da resposta tem algumas linhas de nota explicativa sobre a pergunta, assim dizendo. É muito simples, você vai gostar, ok? De estudar essa revista. Semana que vem, em nome de Jesus, nós vamos ver se conseguimos mais revistas para aqueles que ainda não adquiriram. Nosso pastor querido, o pastor trouxe 30 a mais semana passada, e felizmente se esgotou. Isso é bom, né? Sinal que o povo está querendo estudar a palavra de Deus. Nós não vamos trazer mais, certo? Então, você que não tem, semana que vem você não perca, venha. Nós vamos procurar conseguir uma revista preciosa dessa para você, certo? Muito bem. Semana passada nós estudamos o capítulo 1 do livro de Daniel, que conta a história dos jovens hebreus que foram levados para a Babilônia, junto com o povo judeu, assim dizendo, como escravos. Vocês se lembram o nome desses 4 jovens? Alguém se lembra o nome? E o outro? Daniel, certo? 4 jovens. Daniel foi levado para lá com a faixa de 17 a 18 anos de idade. E ali em Babilônia, logo que esses jovens chegaram, eles enfrentaram 4 testes severos, 4 desafios. Quais foram esses testes? O desafio o quê? Mental, certo? O desafio físico e o desafio espiritual. E eles venceram, venceram? O capítulo 1 termina com o rei Nabucodonosor admirado com a sabedoria, a fidelidade e a fé desses jovens, certo? E hoje nós vamos entrar no capítulo 2. O capítulo 2 ele trata de um sonho que o rei teve. Então nós vamos viajar no tempo a 2.600 anos. Nós vamos para as terras de Babilônia. Nós vamos entrar no quarto do rei Nabucodonosor. Nós vamos entrar na mente de Nabucodonosor e ver o que ele sonhou e o que o sonho dele tem a ver com a minha e com a sua vida, ok? Vamos abrir a Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 2, mantenha sua Bíblia aberta. Tem alguém aí sem Bíblia? Se tem alguém sem Bíblia, por favor, levante a mão, por favor. Vamos providenciar a Bíblia aí para os nossos queridos que estão sem Bíblia. Continue com a sua mão erguida, por favor. Os nossos irmãos vão levar até você
a Bíblia, tá bom? Se você está sem Bíblia, e aí, ó, firme e forte, na benção, Rose, parabéns, hein, por ter vindo. Você continue com sua mão erguida, tá bom? Não abaixe ela, e nós vamos levar uma Bíblia até você. Daniel capítulo 2, nós vamos ler ali a partir do versículo 1. O título é Uma Estátua Assustadora, tá certo? O que o sonho de Nabucodonosor, de 2.600 anos atrás, tem a ver com a minha vida. É isso que nós vamos estudar hoje. Este capítulo de Daniel, querido, todo o livro de Daniel ele é fantástico, mas esse capítulo de Daniel eu quero frisar um detalhe com vocês. Eu já vi pessoas que estudaram o capítulo 2 de Daniel, pessoas que eram céticas, pessoas que eram descrentes, que não acreditavam na existência de Deus e que se converteram, que passaram a acreditar em Deus e se prepararem para a volta de Jesus através do estudo de Daniel 2. Eu conheço pessoas que estudaram Daniel 2, pessoas que tinham uma vida totalmente errada, pessoas que eram alcoólatras, presas no vício do álcool, que ao estudar Daniel 2 foram libertadas, tiveram suas vidas transformadas. Então, o conteúdo deste livro, ele tem um impacto positivo, forte e de peso eternal nas nossas vidas. Muito bem, vamos dar a entrada. Nabucodonosor, ele teve um sonho, ok? Porém, antes do sonho, precisamos entender o seguinte: qual é o nome Nabucodonosor? A tradução do nome Nabucodonosor, na língua original caldeia, quer dizer prece dirigida ao deus Nabu por proteção. Ele era um pagão, um politeísta, acreditava em vários deuses, e o nome dele significa isso: prece ao deus Nabu, que era um deus babilônico, por proteção. Era um rei pagão que comandava uma nação idólatra. Porém, Deus já tinha um plano na vida de Nabucodonosor. Olha o plano de Deus para a vida de Nabucodonosor. Vamos ler juntos. Por favor, leiam comigo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Um rei pagão, cujo significado do nome significa o nome de um Deus pagão. Agora Deus, na palavra dele, chama este rei de quê? Porque Deus tinha um plano na vida dele. Não foi à toa que Deus levou aqueles 4 jovens para a Babilônia, porque tinha um plano na vida de Nabucodonosor. Não foi à toa que você saiu do seu lar e veio aqui hoje, porque Deus tem um plano na sua vida. Você pode se tornar um servo de Deus, uma serva de Deus, assim como Nabucodonosor. E nós vamos entender como que Nabucodonosor se tornou um servo de Deus, por assim dizer. Certo? Vamos ler Daniel capítulo 2, versículo 1. Por favor, abra sua Bíblia, Daniel 2, verso 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Era o ano 603 a.C. Fazia 2 anos que Nabucodonosor havia se apoderado do reino, subjugado o reino de Judá e levado Israel, o reino de Judá, cativo para a Babilônia. Ele estava dormindo em sua cama real, com seus lençóis reais, um travesseiro real, e de repente ele tem o quê? E aí ele acorda que é assustado. Vou fazer uma pergunta: você já se esqueceu de algum sonho que você sonhou? Eu já. Levanta a mão quem já passou por isso. Você acordou perturbado, ficou perplexo? Ou não? E você? Mas o rei ficou. Por que o rei ficou perplexo? Nós precisamos entender um pouquinho mais da cultura caldeia. Os caldeus, os babilônios, que é a mesma coisa, eles acreditavam em deuses. E os deuses babilônicos eram divididos em 2 grupos: deuses pessoais, que eram aqueles deuses que cuidavam de cada pessoa individualmente, certo? E os deuses impessoais, que eram os que habitavam fora, bem longe, no céu, no infinito. Então, quando um rei, um monarca, tinha um sonho, como Nabucodonosor teve, e se esquecia do sonho, não se lembrava do sonho, eles acreditavam que era o seu Deus pessoal que estava bravo com ele, porque aquela pessoa estava devendo alguma coisa para aquele Deus. Ou seja, ele estava não agradando aquela divindade que ele adorava. Por isso, quando o rei acorda e não se lembra do sonho, ele fica perplexo, ele fica horrorizado, porque ele falou: meu Deus, que é Nabu,
ele está bravo comigo. Eu preciso saber o que eu sonhei, para que eu possa fazer as pazes com o meu Deus na rua. Por isso ele fica assustado, por isso ele fica perplexo. E olha o versículo 2, que diz no versículo 2: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante de quem? Do rei. Disse-lhes o rei, verso 3: tive um sonho, e para saber está perturbado o meu espírito. O rei manda chamar 4 categorias de pessoas que havia em Babilônia. Ele manda chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os 4 classes de pessoas que havia em Babilônia. E nós precisamos entender cada uma dessas classes. Os magos, sabe o que os magos faziam para adivinhar sonhos ou revelar o futuro? Olha o que eles faziam: derramavam óleo na água, e ali o movimento do óleo, dependendo da mancha, eles prediziam o futuro. Eles liam mãos, assim como os ciganos de hoje em dia, né? Assim dizendo. Não sei se ainda tem ele perto da minha uma vez, uma agarrou minha mão, falei: sai pra lá, aqui só minha esposa vê, no futuro só minha esposa sabe. Brincando, tá? Eles pegavam um boi ou uma vaca, cortavam o meio, entendeu? O meio, enfiavam a mão lá dentro, ou a cabeça mesmo, olhavam no fígado da vaca ou do boi, para predizer o quê? O futuro. É isso que eles faziam. Os encantadores ou astrólogos, eles previam o futuro através dos astros, guiavam a vida pelo movimento das estrelas do céu. E existe uma grande diferença entre astronomia e astrologia. A astrologia, ela vem do ocultismo, ela tem a sua base no paganismo, e Satanás está por trás dela. Agora, a astronomia é um estudo científico dos astros, é totalmente diferente. E os feiticeiros, esses faziam o quê? Através de fenômenos psíquicos, da telepatia mental, eles procuraram interpretar o quê? O futuro. E ali está a última classe, os caldeus. Esses eram a elite educada de Babilônia, os mestres, os grandes filósofos de Babilônia. Essas 4 classes, Nabucodonosor chama e fala: eu sonhei, esqueci, estou perplexo, quero que vocês digam o que eu sonhei. Vou chamar o Dinaldo aqui para falar: não, eu tive um sonho ontem, e eu quero que você me diga o que eu sonhei. Tem condições de saber? O que vocês acham? Quantos acham que ele tem condições de saber o que eu sonhei? Levanta a mão. Não tem como. Vai dar para vocês entenderem? Olha o que os magos disseram no verso 4. Olha aí. Abra sua Bíblia, Daniel 2, verso 4. Olha o que diz. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos o quê? Eles estavam acostumados simplesmente a interpretar. Eles não estavam acostumados a adivinhar, Rafael, entendeu? Ô Marcelo, o que você havia sonhado. Porque nenhum mortal na Terra tem essa capacidade de prever o futuro. Hoje existem vários métodos de predizer o futuro da sua vida. Você vai no necromante, né? Você vai no tarô. Isso tudo é papagaiada. Isso tudo é mentira diabólica. O único que pode predizer o futuro nós vamos ver daqui a pouco. Esses homens falaram: fala o sonho, rei. Por quê? Porque eles iriam bolar um meio, inventar falsidades para falar para quem? Para o rei. Se eu chamar você aqui, você contar um sonho seu para mim, eu posso dar qualquer interpretação. Não é verdade? Mas eu revelar o que você sonhou e depois interpretar é outra história. A verdade é que os magos não sabiam o que o rei havia sonhado. E eles, olha o que diz o verso 11 na sua Bíblia. Perdão, o versículo 7. Responderam segunda vez e disseram, verso 7: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos o quê? Ó rei, fala o sonho, que aí a gente interpreta. Mas o rei falou: não, eu esqueci, eu não sei o que eu sonhei, então fala para mim o que eu sonhei. Depois eu vou saber que você pode o quê? Interpretar. E o verso 11, e o rei ameaça eles de morte. Se vocês não interpretarem o sonho, ou melhor, me dizer o que eu sonhei e interpretar, vocês vão morrer, todos vocês. Se vocês interpretarem, eu vou coroar vocês de grandes riquezas. E os magos, né, cresceram os olhos, né, de volta. Opa, recompensa! Mas só que eles não tinham a capacidade de adivinhar o que o rei havia pensado, porque nenhum ser humano tem essa capacidade.
E eles tiveram que admitir uma verdade presente. Verso 11, na sua Bíblia. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão quem? E esses não moram com os homens. Eles tiveram que admitir, nós não temos essa capacidade, porque nenhum ser humano tem essa capacidade. Nenhum ser humano tem a capacidade de predizer nada com relação ao futuro. E aí então, no versículo 13, o rei fica irado, no verso 12, perdão, e emite um decreto, verso 12 e 13. O decreto era para que matassem todos os sábios da onde? De Babilônia. Eu não vou ler todo o capítulo, nós ganhamos tempo, ok? Depois de casa você pode ler os versos, eu não vou ler aqui. Certo? Vamos combinar assim? Então, saiu o chefe da guarda, pegando todos os sábios da Babilônia e levando para o paredão, dando um exemplo, tá? Ilustrando. E pegaram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que não tinha nada a ver com o caso, certo? Eles foram chamados para interpretar o sonho do rei? Não. Por quê? Duas razões. Primeiro, eles estavam ainda no segundo ano de faculdade, certo? Segunda razão, os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus de Babilônia, só ficou meio ruim. A mesma missão. O que aconteceu? Eles não admitiam que escravos judeus tivessem o mesmo status social que eles. Então, tiraram ele de cena, certo? Mas para matar, eles foram envolvidos. Então, Daniel pede ao rei um tempo. Olha o versículo 16. Diz o verso 16, foi Daniel ter com o rei, ele pediu que designasse tempo, e ele revelaria ao rei a sua interpretação. Daniel pede um tempo com o rei Nabucodonosor, e o rei concede o tempo. E Daniel então conversa com os 3 amigos dele, pede para que eles orassem quem? A Deus, para que Deus tivesse misericórdia dele. Você pode continuar lendo os versos, eu vou citando aqui, porque Daniel não queria perecer como os sábios da Babilônia. Ele pede a Deus misericórdia, para que Deus revelasse o sonho. E aí a Bíblia nos diz, no versículos 22, versos 19. Então foi revelado um mistério a Daniel, numa visão da noite. Daniel bendice o Deus do céu. Deus revelou a Daniel 2 coisas. Quero sua atenção por um momento. O que o rei havia sonhado, e a segunda, o que significava o sonho. Consegue entender? Daniel recebeu de Deus a revelação, aquele que o único que sabe, o que passa na mente do ser humano, que a gente sonha, e o único que pode predizer o futuro. Daniel recebeu de Deus essa revelação, do que o rei havia sonhado e qual era o significado do sonho. E Daniel foi na presença do rei. Chegou lá, rei, eu já sei o que você sonhou, e eu também já sei a interpretação para o sonho. E o rei disse, é mesmo, Daniel? Então me diga. Olha o que Daniel fala antes de falar para o rei o que ele havia sonhado. Versos 27, por favor. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o pode revelar ao rei. Não adianta procurar o tarô nos búzios. Eles não revelam o futuro, eles enganam a pessoa. Um homem, ele foi em 50 leitores de cartas, esqueci o nome aqui, necromancia, assim diante. Ele foi em 50 leitores diferentes. Cada um dos 50 interpretou o futuro dele de uma forma diferente. Se quiser eu mostro para você, eu tenho essa matéria. Olha que absurdo. Não era para os 50 falar a mesma coisa? Se caso realmente eles entendessem o futuro, será que o meu futuro varia tanto assim, de um para o outro, de segundo a segundo? Você vê que isso é um engano diabólico. E Daniel disse aqui no versículo 27, nenhum ser humano na terra é capaz de revelar o futuro. Verso 28, mas há um Deus no você se lembra que os magos falaram assim, só os deuses podem revelar o futuro. Está no plural, porque eles criam um monte de deuses. Mas Daniel fala, há um, repita comigo, há um, não existe deuses, querido, existe apenas um Deus verdadeiro, o resto é conversa fiada, o resto é invenção de Satanás para enganar as pessoas. Essa é uma verdade bíblica. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios,
pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Queridos, o que o rei sonhou 2.600 anos atrás, ele tem a ver com os últimos dias da história da humanidade. Ele tem a ver com os nossos dias. Ele chega aos nossos dias, a interpretação desse sonho. E Daniel, então, ele começa a contar o sonho para o rei, do versículo 29 em diante. Eu não vou ler. Então ele começa a falar: senhora rei Nabucodonosor, você estava deitado, dormindo, e você sonhou com uma estátua assustadora. E Nabucodonosor começou a se lembrar: opa, foi isso mesmo, Daniel. Continue, Daniel. E Daniel disse: olha, essa estátua tinha uma cabeça, imagina comigo, toda de ouro, rei. Depois, o peito e os braços dessa estátua eram de prata. O ventre dessa estátua, o quadril, era de bronze, rei. E as pernas da estátua, ela era de ferro, rei. E os pés eram misturados juntamente com o dedo, em barro e ferro. E você, rei, estava olhando para essa estátua: cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris, ventre de bronze, pernas de ferro, pés, barro e ferro. E de repente, rei, uma pedra foi arrancada, sem auxílio de mãos humanas, e veio em direção à estátua, no pé da estátua, e quebrou toda a estátua, que se fez pó, e o vento espalhou o pó. E essa pedra, rei, que destruiu a estátua, ela encheu toda a terra, de maneira que ela se tornou um grande reino. E o rei falou: foi isso que eu sonhei, Daniel. Agora estou me lembrando, de fato este foi o sonho que eu tive. Eu realmente sonhei com uma estátua. Realmente ela tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Interessante, não? Bel, você poderia providenciar uma Bíblia para o nosso querido amigo aqui, por favor? Tá bom, meu querido? Certo? Qual é o seu nome? Oi? Tiago. Ó, como eu posso esquecer do seu nome, né? Não é possível eu esquecer do seu nome agora, né? Tiago para Tiago, né? Prazer em recebê-lo, viu, meu querido? Um prazer muito grande. E o rei fica assustado. É isso mesmo, Daniel. Mas, Daniel, o que significa essa estátua? O que significa cada metal diferente, dividido no corpo? E Daniel fala: Deus vai te dar a revelação. Vamos ler a partir do versículos 38. Perdão, queridos, eu me confundi aqui. Verso 36. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos a quem? Ao rei. Quem revelou a interpretação do sonho a Daniel? Quem revelou? Tem que ficar gravado isso, viu? Deus do céu, certo? Versos 37. Daniel começa a dar a interpretação do sonho. Tu, rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que domine sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro simbolizava o reino babilônico, que no caso representava Nabucodonosor. Ok? E nós vamos ver esse detalhe na história. Versos 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino, verso 40, será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quando ao que viste os pés dos artérios em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artérios dos pés eram parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quando ao que viste o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Verso 40. Mas nos dias destes reis, dos pés, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo
subsistirá para sempre. Os metais da estátua que Nabucodonosor sonhou simbolizavam reinos, simbolizavam impérios que governariam o planeta Terra, assim dizendo. E nós vamos ver na história o cumprimento de todos esses detalhes. Olha que interessante. O que está escrito ali na cabeça, queridos? Fale comigo, por favor. Babilônia. O peito. Deu prata, né? O bronze ali. E Roma. Daniel diz, esses 4 metais significam 4 reinos. Está dando para vocês entenderem? É o que nós vemos ali, certo? Nós vamos analisar com carinho. Nabucodonosor entendeu que a cabeça de ouro simbolizava o reino de Babilônia, mas ele também entendeu que um dia o reino dele o quê? Passaria. Ele perderia o seu poder para um reino inferior. Assim como a prata é menos valiosa, né, do que o ouro, assim um reino mais fraco venceria um reino mais forte. Agora um detalhe interessante, a cabeça de ouro, não é por acaso que Deus deu esse simbolismo para a cabeça de ouro ser Babilônia. Heródoto, pai da história, ao visitar Babilônia, ele entrou num templo de Babilônia, e dentro do templo havia uma capela, uma pequena capela. Nesta capela havia um altar de ouro, um deus de ouro sentado na capela, uma mesa de ouro e todo o piso de ouro. E fora da capela, no altar já, no templo, assim dizendo, havia um deus com 6 metros de altura, chamado Júpiter, todo de ouro. A conta que ele faz em quantidade de ouro que foi usada para fazer somente esses objetos citados foi de 42 mil quilos de ouro. 42 toneladas de ouro só para fazer esses objetos de culto pagão. Por isso, a cabeça de ouro simboliza Babilônia. Ela é representada na Bíblia, no livro de Jeremias, como um copo de ouro. Um reino muito rico, assim dizendo. Porém, no ano 605, foi o ano em que Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. Este ano, eles marcam o início do apogeu do governo babilônico, do Império Babilônico. Mas Babilônia já existia como nação, e já era uma potência, mas ela alcança o seu apogeu no ano quanto? 605, quando Nabucodonosor assume o trono com a morte de seu pai Nabucodonosor. Ok? E aí inaugura-se o Império Neo-Babilônico. Então a cabeça de ouro, que simboliza o Império Babilônico, ela reinou do ano 605 a 539, certo? Mas o que aconteceria com Babilônia? Como ela perderia o seu poder? Nós vamos estudar ainda o capítulo 5 de Daniel. Mas para entender como que Babilônia perdeu o seu poder para o peito na estátua, assim dizendo, que representa o reino da Grécia, nós precisamos ler alguns versos do livro de Daniel, capítulo 5, verso 1. Aqui diz o que? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Haviam-se passado mais de 66 anos. Nabucodonosor já era morto. E o neto dele, Belsazar, estava no poder. Ok? E ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes convidados, assim dizendo. Este rei, ele fez algo terrível. Quero que vocês leiam comigo o que está escrito ali, ó. Daniel 5,4. O rei e os convidados na festa beberam vinho e deram louvores a quais deuses? Deus de quê? De bronze, de ferro, de madeira e de... Você percebe que, com exceção da madeira, são os mesmos metais da estátua? Você percebe? Eram deuses babilônicos representados por esses metais. Sabe o que Belsazar estava dizendo com isso? Essa história do sonho do meu pai e a interpretação que Daniel deu não vai acontecer. Aquilo é papo furado. Não vai acontecer como Daniel disse. E começou a louvar os deuses representados pelos mesmos metais da estátua do sonho de 66 anos atrás. Diz zombaria, não? E ele conhecia toda a história. Mas para piorar, olha o que esse rei fez. Antes de chegar nesse detalhe, ele pede, estou adiantando a história, ele pede para abrir os vasos sagrados do templo de Jerusalém que seu avô havia roubado. Ele começa a beber vinho nos vasos sagrados, nas taças sagradas
que era dedicado ao serviço do único Deus verdadeiro. E quando ele começa a se embebedar com seus convidados nos vasos sagrados, ele comete um pecado terrível, um pecado terminal para ele. No mesmo momento apareceu umas mãos, escreveram na parede. As mãos escreveram uma palavra interessante, chamada Mené, Tekel e Parsim. Nós vamos ver isso no capítulo 5, estudar com detalhe. Eu tenho que adiantar devido ao nosso tempo. O rei, querido, quando ele vê aquela mão escrevendo na parede, abra sua Bíblia rapidamente no capítulo 5, só para você ver como que ele ficou ao ver o rei aquela mão. Verso 6 do capítulo 5. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ficou perplexo. Ele sabia que aquela mão e aquelas palavras significavam algo, e ele teve um pressentimento. Ele manda chamar os sábios de Babilônia, assim como seu avô havia feito há muitos anos, só que eles não conseguem interpretar a escritura na parede. Mené, Tekel, Parsim. E aí a sua mãe, a rainha mãe, chamada por Heródoto, o pai da história de Nitocris, que era a mãe de Belsazar, filha de Nabucodonosor, ela diz assim: olha rei, olha meu filho, há muito tempo atrás o seu pai teve um sonho. E havia um jovem dos escravos hebreus que interpretou o sonho do seu pai. Ele tem o espírito dos deuses. Então o rei Belsazar manda chamar Daniel. E quando Daniel chega lá, queridos, ele faz uma severa repreensão para Belsazar. Ele fala: olha rei, você não aprendeu nada com a história. Eu vejo que você não tirou lições da vida do teu avô. Você não está lembrado do sonho da estátua, da interpretação que Deus deu? Você não se lembra que seu avô passou 7 anos como um animal para aprender a ser humilde e reconhecer o poder do Deus do céu? Nem com isso você se arrependeu e está zombando de Deus, profanando os vasos sagrados? Eu vou te dizer o que quer dizer essa escritura, rei Belsazar. Ela quer dizer o seguinte: Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo o quê? Essa é a interpretação que Deus deu a Daniel. Tekel, pesado, rei, posto na balança e achado o quê? Em falta. Dividido foi o teu reino e dado a quem? E dado a quem? Medos e persas, que simbolizam os peitos de prata e os braços na estátua, segundo o metal da estátua. Naquela mesma noite, querido, olha o que acontece no capítulo 5, versos 31, por favor. Versos 30 e 31. Naquela mesma noite foi morto quem? Belsazar, rei dos caldeus, e Dário Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do quê? Do reino. Foi assim que caiu Babilônia. Caiu para os medos e os persas, no ano que nós vamos analisar, 538, dia 13 de outubro. Ciro, aqui fala Dário, se apoderou do trono, mas o grande comandante era Ciro, certo? Os medos e os persas se uniram para derrotar a Babilônia, assim dizendo, mas Ciro é o grande nome da história. Dia 13 de outubro, eles derrotam Babilônia. Mas é interessante que a Bíblia, no livro de Isaías, se você abrir, no capítulo 44, versos 27 e 28, diz que Ciro iria secar os rios para entrar em Babilônia. E no capítulo 45, verso 1, cita o nome de Ciro. Essas duas profecias, elas são dadas 150 anos antes de Ciro nascer, 150 anos antes de Daniel ir para a Babilônia. Olha como a profecia se cumpre, queridos. E Heródoto, pai da história, a palavra história, ela deriva desse homem, Heródoto, um dos mais antigos historiadores de nossa história. Ele diz que no ano 539, Ciro, ele desviou os cursos do rio Eufrates, que é um rio que cortava a cidade de Babilônia, passava debaixo dos muros de Babilônia. Ele fez vários canais com o seu exército, e dia 13 de outubro, naquela noite, no ano 539, a água estava mais ou menos aqui, na altura da coxa, certo? Então eles entraram no rio, que agora estava raso, e passaram sobre o muro de Babilônia, pegaram toda a Babilônia de surpresa, e derrubaram o império de Babilônia. E os medos e os persas, eles reinam do ano 539
até o ano 331. Mas vamos para o terceiro metal da estátua. Qual é? O bronze, certo? E nós vimos que simboliza o reino da Grécia, tá certo? No ano 331, perdão, antes de Cristo, surge um nome que é muito conhecido nos livros da história: Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, na batalha de Arbela, no ano 331, ele derrota o reino da Medo-Pérsia. E ele inaugura o reino que? Greco-Macedônio. Ok? Assim cai o segundo império, representado pelos peitos. E entra o terceiro império, representado pelo metal de bronze da estátua, os quadris, assim dizendo. Mas a interpretação do sonho não para. Falta as pernas de ferro. Como que a Grécia perdeu a batalha? E para quem? A Grécia perdeu a batalha para Roma. Mas como? Alexandre o Grande, 10 anos depois de se tornar o grande, assim dizendo, com 33 anos de idade, ele morre de tédio, assim dizendo. Isso é verdade, viu? Tanto se embriagar, que não tinha mais aonde ele conquistar, ele ficou com tanto tédio, começou a encher a mangaça, e aí acabou vendo a falecer. E aí 4 generais dele brigam entre si e dividem o reino, que é Cassandro, Leseu, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4 generais, Cassandro, Lisino, Ptolomeu e Seleuco, eles dividem o reino da Grécia. E o reino dividido, ele é forte ou ele é fraco? Fraco. Com a divisão do reino, enfraqueceu-se o reino, e aí Roma entra na história. No ano 168, na batalha de Pídima, o Império Romano, o Império dos Césares, eles vencem a Grécia e eles vão reinar até que ano? 476. Certo? Mas para quem Roma perdeu o seu poder? Qual império derrotou Roma? Qual foi o império que derrubou o Império Romano? Nós sabemos que a Babilônia caiu para o Império Medo-Persa. Nós sabemos que o Império Medo-Persa caiu para o Império da Grécia. Nós sabemos que a Grécia caiu para o Império Romano. Mas para quem Roma perdeu o seu poder? A história, querido, não nos mostra um outro império derrubando Roma. O que a história nos mostra é um detalhe interessante. Este historiador britânico, Edward Gibbon, ele escreveu uma obra interessante: a história da queda e o declínio do Império Romano. Este historiador, Edward Gibbon, ele escreve este livro, a história da queda e o declínio do Império Romano. E neste livro, do capítulo 26 até o capítulo 36, 10 capítulos, ele descreve as nações bárbaras que conquistaram e dividiram o Império Romano dos anos 352 ao ano 476, quando caiu o último imperador de Roma, chamado Rômulo Augusto. E a história resiste. Roma foi minada em suas bases. Essas tribos bárbaras, elas começaram a atacar o Império Romano, a atacar a Itália, e pouco a pouco o Império Romano foi dilacerado. Ele foi dividido em 10 tribos bárbaras. E Edward Gibbon, ele cita o nome dessas 10 tribos bárbaras. Vamos ver comigo? Fazer um exercício para despertar? Os álamos, os francos, os borbudos, os suevos. Peraí, vamos soltar a voz? Vamos lá? Os visigodos, saxões, lombardos, euros, vândalos e ostrogodos. Essas 10 tribos bárbaras, do ano 352 ao ano 476, eles minaram o Império Romano e o Império ficou todo o quê? Dilacerado, dividido. Ok? Entendeste? Então, interessante que essas 3 tribos bárbaras que aparecem aqui, como vestidas, elas foram destruídas mesmo, por serem tribos arianas. Mais para frente nós vamos entender o motivo. E essas 10 tribos bárbaras, pelo menos 7 delas, elas deram origem à moderna Europa. Olha que interessante. A tribo de Alam gerou o quê? Qual país? Os francos, os borbudos, suevos, visigodos, saxões, lombardos, a Itália. Existe esse país, sim ou não? Eles derivam dessas tribos bárbaras. Foram elas que organizaram a moderna Europa, que nós conhecemos hoje, do euro, assim dizendo. Ok? A história registra isso. E Edward Gibbon assim nos diz.
mapa geográfico para a gente entender um pouquinho disso. Esse é o continente europeu e aí estão alguns países europeus que derivaram dessas tribos bárbaras. Não quer dizer que o continente europeu tem só esses países, não é isso. Mas as modernas nações europeias correspondentes ao nome das tribos derivaram dessas respectivas tribos, assim dizendo, certo? Foi assim que Roma foi minada, ficou dividido o seu império. Então nós chegamos a um detalhe interessante. A cabeça de ouro da estátua do sonho, ela representa o Império Babilônico. E o peito de prata representa o reino dos Medo-Persas. A cintura de bronze, ela representa o reino da Grécia. E as pernas de ferro, queridos, ela representa o quê? Roma. Mas os pés, com 10 dedos, digamos assim, um dedo de ferro, um dedo de barro, ou um dedo meio de ferro, um dedo meio de barro, eles representam a Europa, o que, queridos? Dividida nas nações europeias que nós conhecemos muito bem hoje, ok? Agora, e a pedra? O que simboliza essa pedra? Certo? O que vem a ser a pedra? Vamos analisar um detalhe. Vamos ver Daniel capítulo 2, voltar ao livro de Daniel. Assim a história, querido, ela caminha junto com a profecia. A profecia encontra seu cumprimento na história. E a história revela a veracidade do cumprimento profético. Olha que benção. Então dizer que a Bíblia é uma farsa é dizer que toda a história ensinada nos colégios e faculdades também é o quê? Uma farsa. Como a história registrada nos anais não é uma farsa, assim a Bíblia também não é o quê? Uma farsa. Porque a Bíblia também é um livro histórico. Ok? Que conta a história. Então, nós não podemos desacreditar na Bíblia. Daniel 2, versos 44 e verso 45. Então Daniel, ali interpretando o sonho do rei, ele diz: mas nos dias destes reis, que reis, queridos? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, ou Roma, ou Europa dividida? Qual reis Daniel está falando? Eu pergunto: Babilônia ainda existe como império mundial? Já caiu. Medo-Pérsia ainda existe como império mundial? Já caiu. A Grécia de Alexandre o Grande e os seus 4 generais ainda existe como império mundial? Já caiu. A Roma dos Césares ainda existe como império mundial? O que existe hoje é a Europa, o quê? Dividida. Que reis então? Não é a Babilônia, não é o Medo-Pérsia, não é no tempo da Grécia, não é também o quê? No tempo do governo romano, nos dias dos reis. Daniel está referendo aos pés da estátua, a Europa dividida. Porque o sonho que o Nabucodonosor teve, a pedra não foi direcionada na cabeça da estátua, no peito da estátua, ou no quadril da estátua, ou na perna da estátua. Em que parte a pedra atingiu a estátua? Vamos falar bem alto. Eu pergunto e vocês respondem. Em que parte a pedra atingiu a estátua? Os pés. E os pés simbolizam o quê? Nós estamos vivendo em que período da história? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma ou Europa dividida? Então essa pedra vai vir do céu em nossos dias. Você precisa se esconder. Estou brincando. Nós vamos entender o que essa pedra vai fazer. Nós vamos ler. Preste bem atenção. Porque o que essa pedra vai fazer tem a ver com o seu destino, com o meu destino. Por isso que Jesus te trouxe aqui hoje, filho. Então leia com atenção, abra bem os seus olhos. Preste bem atenção no que nós vamos ler, do verso 44 e no versículo 45. Assim está escrito: mas nos dias desses reis, que nós já identificamos como a moderna Europa dividida, o Deus dos céus suscitará o que, queridos? O que simboliza a pedra? Um reino, um quinto império. É isso que simboliza a pedra da estátua. Um quinto império. Olha que interessante. A pedra quer dizer o quê? Um quinto império. Mas continua aí no verso: suscitará um reino que não será jamais o quê? Não será como Babilônia, que caiu para os Medo-Persas. Não será como os Medo-Persas, que caiu para a Grécia. Não será como a Grécia, que caiu para a Roma dos Césares. Não será como a Roma dos Césares, que foi minada em suas bases. É um reino que Deus vai estabelecer. Não Nabucodonosor, não Ciro,
não Alexandre, não César, não os governantes das nações europeias, mas quem vai estabelecer este reino? Deus. E ele não vai passar, ele é um reino o quê? O que, queridos? Eterno, que nunca mais terá fim. Que novidade gloriosa Daniel está me dando. Eu estou emocionado de ler essas palavras. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O fato de destruir toda a estátua significa que Deus vai destruir todo o poder humano, que é corrupto, que é imoral, que é injusto, que está contaminado pelo pecado. Deus vai estabelecer o seu reino pelo seu poder, que é justo, que é moral, que é incorrupto. É isso que Jesus está dizendo para nós nesse texto. Mas o versos 45 nos diz: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua. A pedra que vai destruir os reinos deste mundo, ela significa o reino de quem? De Deus. Vamos lá, dar uma lidinha em 2 versos. Quem é a pedra? Quem é a pedra de acordo com Isaías 26:4? Leia comigo. Confie para sempre em quem? Pois o Senhor, somente o Senhor é o quê? A Bíblia usa uma figura de linguagem. Ela compara Deus a uma pedra, porque pedra é símbolo de eternidade na Bíblia. Pedra é símbolo de firmeza, de algo que sustenta. Todos os reinos desse mundo são insustentáveis. Visto o que aconteceu com a Europa há 1 ano, 2 anos atrás, quase caiu por uma crise econômica. Está vendo o que está acontecendo no nosso país nos dias atuais do governo? Está indo de mal a pior, do que um bebo, cambaleando. Mas a rocha é firme. Quando Deus fundar o reino dele, não vai ser um reino que vai cambalear economicamente, moralmente, na justiça. Será um reino firme, que Deus é o quê? Eterno, que Deus é firme, Ele sustenta todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Mas o que diz no livro de Atos, capítulo 4, verso 11: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou o quê? A pedra desce, sem auxílio de mãos, e destrói os reinos deste mundo. Ela simboliza a volta de quem? De Jesus. Queridos, a história de Daniel 2, ela está quase se completando. Essa profecia, ela vai alcançar o seu cumprimento total, quando Jesus vier em glória e majestade. Babilônia já passou, Medo-Persa já passou, Grécia já passou, Roma do César já se foi. Nós estamos nos pés da estátua. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história. Nós estamos vivendo os últimos segundos da história. E Jesus vai vir em nossos dias. Amém? Amém. Ele vai destruir os reinos corruptos desse mundo. Se você está cansado de sofrer, entregue-se a Jesus. Se você está com dificuldade, algum pecado, alguma dificuldade, você está preso nas mãos de Satanás, entregue-se a Jesus. Ele é a pedra que destrói os poderes deste mundo, inclusive o poder do mal. Olha que coisa linda que diz Apocalipse 22, verso 12. Eis que vem o quê? A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um, de acordo com o quê? Com o que fez. Jesus está voltando, queridos. Ele é a pedra de Daniel 2 da profecia. Ele vai destruir os reinos deste mundo. Ele vai fundar um reino eterno, um reino justo. Sabe qual é a boa notícia que eu tenho para te dar? Sabe qual é a boa notícia que Daniel tem para me dar? Sabe qual é a boa notícia que tem para cada um de nós? É que eu e você podemos ser súditos desse reino. Nós podemos ser cidadãos desse quarto velho que será eterno. Nós podemos ser moradores do novo céu e da nova terra. É só se preparar para a volta de Jesus. Vem aqui, irmão Carlos. Prepara a música para o irmão Carlos aí, Samuel. Ele vai louvar a Deus daqui a alguns minutos. Queridos, a história está se passando. A profecia está se cumprindo. Tintim por tintim. O que você vai fazer da sua vida ao sair daqui? Para onde você vai? Vai voltar para a sua vida?
sem tomar uma decisão ao lado de Jesus? Vai continuar vivendo os mesmos prazeres do pecado, sabendo que a pedra vai destruir todos os reinos deste mundo? Vai viver na indiferença espiritual? Qual é a decisão que você vai tomar hoje, ao saber que a profecia está se cumprindo, que Jesus está voltando? Eis que veio com as nuvens, eis que veio em breve, a minha recompensa está nas minhas mãos. Jesus está dizendo assim para mim e para você: eu tenho uma recompensa para te dar, você quer? Na verdade, ele vai vir com duas recompensas, uma é boa, a outra é ruim. Uma é a vida eterna, para aqueles que entregarem a vida a Jesus, para aqueles que se renderam, confundiram comigo, para aqueles que se renderem a Jesus. A outra recompensa não é nada boa, mas ela só vai ser dada para aqueles que rejeitam o convite de Jesus. Qual recompensa você quer? Qual recompensa você quer para a sua vida? Eu quero a boa recompensa, eu quero a vida eterna, e eu tenho certeza que você também quer. Conta essa história de uma mulher. Ela estava com o seu bebezinho no colo, assim como a irmã Maria está com o seu netinho. Ela estava caminhando, era uma senhora simples, pobre, ela estava caminhando. Ela passou em frente a uma caverna, e lá de dentro da caverna veio uma voz para ela, dizendo assim: ó, entra e pega o que quiseres, mas não te esqueças do principal. Por várias vezes essa voz foi ecoada aos ouvidos daquela mulher, até que ela não se aguentou. Ela volta para trás, ela entra na caverna com o seu filhinho no colo, e a voz diz para ela o seguinte, quando ela entra na caverna: pegue o que quiseres e não te esqueças do quê? Do principal. Quando ela chega em determinado local da caverna, ela vê ouro, prata, joias preciosas, um monte de riquezas que ali estavam. Aquela mulher fica feliz, seus olhos ficam escatalados. Ela coloca o seu filhinho no chão e ela começa a juntar prata, ouro, brincos, pérolas, diamantes. E ali está ela, o filhinho no chão, e ela tentando colocar nos bolsos, dobrando a roupa para pegar mais e mais. De repente a voz diz: você tem apenas 1 minuto, pegue o que quiseres, mas não te esqueças do principal. De repente aquela voz diz: acabou o seu tempo, pegue o que quiseres, mas não te esqueça do principal. E aquela mulher sai correndo dali, com a roupa cheia de ouro, cheia de prata, de pedras preciosas, e a porta se fecha da caverna. E aquela mulher feliz com toda aquela riqueza começa a caminhar, e de repente ela para, ela começa a olhar para um lado e para o outro, ela olha para o chão, ela olha para trás, e ela se esqueceu do seu filho, que era o principal. Talvez você está trabalhando, está vivendo a sua vida, mas isso não é o principal. O principal é se preparar para a volta de Jesus. Esse é o principal. Sabe, assim como aquela mulher, o tempo passou e ela se esqueceu do principal. Eu e você às vezes podemos estar se esquecendo do principal. Você acha que viver 80, 90 anos nessa terra e viver? Isso é mixaria. Nós vamos viver a eternidade no céu. Você acha que os prazeres do pecado desse mundo compensam? Eles vão nos tirar do céu. Nós precisamos render a vida a Jesus. Ele é o principal. Nós devemos nos preparar para a volta de Jesus, porque isso é o principal da nossa vida. Foi para isso que Deus permitiu que nós nascêssemos. Foi para isso que Jesus verteu a sua vida, seu sangue na cruz, para te dar a oportunidade, a mim e a você, de se preparar para o maior evento dessa história, que será a segunda volta de Jesus. Eu tenho um convite para você. Se você deseja habitar no reino da pedra, que é o reino de Cristo, se você deseja ser um súdito no reino de Jesus, viver a eternidade, se preparando hoje para encontrar Jesus amanhã ou em breve, enquanto o irmão Carlos louva a Deus com a música, ele vem buscar os filhos seus. Eu peço que você se levante e venha até a frente, dizer assim: meu Senhor Jesus, eu quero me lembrar do principal, eu quero me preparar para a sua volta, eu quero habitar no teu reino que será eterno. Vem aqui à frente, o irmão Carlos vai louvar a Deus. Quando ele estiver louvando, se é seu desejo habitar no reino de Cristo, ser um súdito do reino dele,
viver a eternidade com Jesus, eu aguardo você aqui à frente. Quero pegar na sua mão, te dar um abraço. Eu quero orar por você e te dar os parabéns. Ouça a melodia e tome a sua decisão vindo aqui à frente. Eu aguardo você. Jesus espera por você. Não fique preso nesse já quarto. esperaste tanto tempo Você e precisa ainda não voltou. Esse é o momento. Quem vai ser o primeiro a render a sua vida a Cristo? Ele cumpre o que Não falou. tenha medo, não tenha Ele vergonha. está só Ele te ama. esperando tua firme decisão. Ele vem buscar os filhos seus. E agora é o momento de você se entregar. Rei dos reis, meu Senhor, é o Deus de eterno amor. Meu amigo, neste mundo Continue vindo. não há nada mais pra ver. É preciso olhar pro alto, pois o céu virá poder. Só nos braços do bom mestre é possível salvação. Pouco tempo ainda resta, dê a ele a tua mão. Ele vem buscar os filhos seus. E agora é o momento de você se entregar. Rei dos reis, meu Senhor, é o Deus de eterno amor. Jesus está voltando. Faça o mistério agora. Ele vem buscar e agora é o momento de você se entregar. Rei dos reis, meu Senhor, é o Deus de eterno amor. É o Deus de eterno amor. É o Deus de eterno amor. Amém. Amém. O livro do Apocalipse diz assim que Deus criará novos céus e nova terra. O livro do Apocalipse diz que Ele vai estabelecer o trono dele nesses novos céus e nova terra. E o livro do Apocalipse diz que nós vamos habitar com Jesus a eternidade. Como eu aguardo esse dia, como Jesus aguarda encontrar você para viver a eternidade. Feche seus olhos, vamos nos entregar a Deus. Pai amado e querido, graças te damos por nos dar esta profecia de esperança de Daniel 2, esta profecia que sacode de nós o comodismo, a incredulidade, a indiferença, que nos faz acordar, ó Deus, para a maior necessidade de nossa alma, que é se preparar para encontrar com Jesus. Pai, que tu possa tomar em tuas mãos este filho querido, esta filha querida que está entregando o coração a ti. O Senhor conhece a vida dela, a vida dele. O Senhor conhece os problemas que ele enfrenta, as tentações que infelizmente o inimigo lança sobre sua vida. Mas eu creio no teu poder. O Senhor é maior do que os reis deste mundo. O Senhor é maior que o príncipe das trevas. Jesus o venceu na cruz e o vence a cada dia que nos entregamos a ti. Aceita, ó Deus, este coração ferido. Aceita, ó Deus, este coração sem esperança. Transforma a vida desse irmão, transforma a vida dessa irmã, liberte, ó Deus, opere um milagre na vida dele e coloque o nome dele, ó Deus, no livro dos céus, no livro dos salvos. E a cada dia, que teu Espírito Santo, que teus santos anjos acompanhem esta pessoa, ó Deus, e ajude ela a viver aqui na terra, se preparando para a volta de Jesus. E quando o Senhor vier em nu, na glória e majestade, essas pessoas, juntamente comigo, possam receber Jesus de braços abertos e viver a eternidade. Nos dê uma feliz semana, Pai. Nos traga aqui domingo que vem, para entrarmos na fornalha e aprendermos as lições do capítulo 4. Em nome de Jesus.
Amém. Vocês são as coisas mais lindas que Deus tem nessa terra. Viu? Deus abençoe vocês.
Sentado. É do ar, né? Tá errando o negócio? Vai batalhando. De vez em quando tem uma. Aqui, esqueceu? Tá gravando. Tá gravado já. Muito obrigado, viu?